Meu novo canal mandou a gente sorrir. Chegou aqui agora. Lebre Branca, da Seren. Vou botar aqui mais no meio. E é um prólogo. Vamos para a parte de layout. Aqui a gente tem coisa para arrumar de verdade. Porque tá vendo? O texto ele não tá justificado. Então vamos justificar o texto. Primeiro ponto. Tem enter aqui no meio. Esse enter aqui ele não existe. Não é a forma correta de fazer. Se você vai fazer espaçamento entre parágrafos, você usa isso aqui, ó. Depois do parágrafo ou antes do parágrafo. Para o espaçamento. Aí ele tá correto. E aí não é obrigatório, não é um erro, mas só para a gente conseguir ler mais de boa. Opa. Eu vou colocar no formato de A5 para ficar mais fácil de a gente ler aqui na live. Show? Inclusive eu acabei de descobrir. O chat cabe certinho aqui do lado, cara. Doideira, né? Doideira, cara. Nunca tinha pra pensar nisso. Girar horizontal. Ah, mas fica muito poluído, né? Muito poluído. Deixa eu devolver o periquito pra cá. Periquitinho, bora voltar pro teu turno. Você tem que rebolar muito ainda esse rabão aí. Pronto, fechou. Tá aí o periquitinho. Bora. Prólogo, 17 de setembro, 23 horas. Quando a noite chega, o véu que separa o real do irreal cai, revelando criaturas famintas por sangue e carne humana. Por séculos, os andarilhos da noite, conhecidos como paladinos, se levantam contra as criaturas que perturbam a humanidade sem sequer serem vistas. Com o seu maior símbolo, a cruz dourada, esses bravos caçadores arriscam suas vidas para pôr, aqui faltou um acento, um fim a tais criaturas. Aqui está o problema que eu falo sempre de prólogo. É um ótimo exemplo daquilo que eu comento sobre por que eu considero que quase sempre o prólogo ele é desnecessário. O que esse parágrafo ele explica? Ele conta sobre criaturas e essa ordem dos paladinos que luta contra essas criaturas. Só que ele está contando pra gente, ele está explicando pra gente, ele não está mostrando pra gente. A maioria dos prólogos realmente poderia ser um capítulo 1, se for um capítulo bem feito. E tem muito show, né, que tem a ótica pelo protagonista, ou tem as coisas acontecendo. Quando você tem um texto explicando coisas, isso pro leitor é péssimo. É uma das piores coisas narrativas que o teu leitor pode ter, porque ele vai ter que ficar como se ele estivesse estudando um livro de história, entendeu? Ele está aprendendo sobre aquele universo, ele não está se entretendo sobre. E os prólogos, inspirados em prólogos muito antiquados, ou em outros prólogos ruins mesmo, eles têm essa mania de ser uma espécie de livro de história do seu universo, ou da sua história que você vai contar. E isso, como escritor, é o seu papel explicar o seu universo pela ótica dos personagens, de uma forma que o seu leitor ele vai se interessar, que é o famoso show, que é o mostrar e não o contar. As coisas acontecerem e você compreender e aprender as coisas enquanto elas estão acontecendo, enquanto você está vivendo elas. Enquanto alguém está explicando para alguém, e não um narrador oculto explicando direto para o leitor. Quando que eu considero hoje, no contemporâneo, que um prólogo ele até funciona? Quando o prólogo ele de fato é um capítulo, só que ele acontece realmente muito antes da história inicial. Nesse caso, e se o capítulo 1, se esse prólogo, no caso, né, ele for um melhor começo de história do que o capítulo 1, uma experiência melhor, aí até vai. Por exemplo, vamos pegar o Apocalipse Zumbi. Clássico.
né? Num apocalipse zumbi, o que um prólogo normalmente ruim seria? O prólogo ruim seria, no mundo, no planeta Terra, uma bomba caiu na Tailândia e acabou libertando um vírus há muito adormecido que se espalhou pelo mundo. Esse vírus foi contaminando as pessoas, e contaminando as pessoas, e contaminando, e todo mundo virou zumbi. Menos algumas pessoas que iniciaram uma sociedade de matar zumbi. E aí você desenrola nessa linha. Isso é um prólogo ruim, porque é um prólogo explicativo, expositivo. E que poderia ser um prólogo bom nesse mesmo cenário. Tá? O prólogo de... Vamos pegar uma série, que é mais fácil de todo mundo conhecer. Porque livro, a gente cita livro que as pessoas nunca leram, né? Qual que é o nome da série? O The Last of Us. O The Last of Us tem um prólogo. O prólogo do The Last of Us é o quê? Começou a espalhar o vírus. O protagonista, ele vive nesse universo antes do vírus ser a realidade. Ele pega a filha dele, leva para um lugar para escapar, e aí a filha dele acaba morrendo. E aí ele fica traumatizado. Esse é o prólogo The Last of Us. É um prólogo bom? Ele até é um prólogo bom. É um prólogo que te conta uma história, te mostra uma história, na verdade, né? Que o personagem está vivendo aquela história, interagindo com outras pessoas, é uma história acontecendo que se passa muito tempo antes, de fato, da história. Só que, em The Last of Us, a gente também tem um exemplo de que o prólogo, ele é inútil. Ele é um gasto gigante de dinheiro inútil. Por quê? A história de The Last of Us começa com um mundo comum. O protagonista lá jogando criança pra queimar na pilha de fogo. Né? Aí ele vai lá, eu tenho que pegar dinheiro, eu faço contrabando, eu sou meio da bandidagem mesmo, né? E aí nesse mesmo episódio, depois de apresentar o mundo comum e como as coisas estão acontecendo, ele encontra com a menininha, com a Ellie, né? Acho que é esse o nome dela. E aí descobre que ela é imune, tem que levar ela pra não sei aonde. Aí ele, o plot da história é esse. Então se o primeiro capítulo The Last of Us fosse o capítulo 1 de um livro, seria um bom capítulo 1. Ele inicia apresentando um universo de uma forma bem dramática. E aí ele já propõe qual é a história que você vai ler ali. Que é a história desse mano atravessando o país com uma menina que é a promessa da cura. Nossa, que plot original, né? Não tem 90 histórias iguais. Mas, enfim. Agora, Lucas, mas o prólogo você falou que é inútil. Por que é inútil? Porque tudo aquilo que o protagonista viveu com a filha dele antes e tal, você resolvia com coisas que acontecem na série. O protagonista, ele cita a filha dele. A história da filha dele volta. As pessoas falam sobre. Elas constroem o personagem enquanto a história está acontecendo. Você saber que a filha dele morreu antes é só um spoiler. Você podia descobrir aquilo junto da Ellie. Mas não, você já sabe. Porque o desgraçado do roteirista quis botar um prólogo. Então é por isso que eu sou tão contra prólogos. Um bom prólogo, que até presta, funciona. Não é isso aqui tem que sair do livro porque é completamente um absurdo, não tem porquê. É esse aí que eu acabei de falar do Last of Us. Mas se você tirar aquela porra toda, a história não perde nada. E a experiência de quem tá consumindo aquela história, na minha opinião, vai ficar melhor. E lidem com isso. Salve, série. Então, eu analisei um capítulo só, um parágrafo só do teu texto até agora. Porque você mandou um prólogo, e ele é um prólogo do jeito que eu critico. Então a gente tá um tempo aqui enrolando que eu tô dando uns exemplos de umas paradas. Agora eu quero ver... Eu queria ver que a Bia tinha confrontado o meu ponto, mas ela reforçou o ponto
do The Last of Us. É parecida a ideia dela com o rolê do The Last of Us, né? O que o Kleber falou é true, é verdade. O primeiro episódio do The Last of Us, a Ellie não aparecia. E acabava quando o cara jogava a menina na fogueira. Era pra ser assim. Quem assistiu, né? A maioria deve ter assistido. O episódio acabava quando o Joel, ele pega aquela criancinha e joga na fogueira. Então ia ser só o prólogo, e a porra do desgraçado do protagonista jogando uma criança na fogueira. Aí um produtor virou e falou, mano, mas não faz nem sentido essa porra. Ninguém vai querer continuar vendo essa história porque não tem gancho. Não tem gancho. Aí o roteirista fala, mas é importante a pessoa saber como que o universo virou essa loucura. É importante o telespectador, ele conhecer o Joel. Aí o produtor falou, não adianta nada conhecer o Joel e não continuar lendo, porque ele já leu um capítulo inteiro de 12 páginas e nada aconteceu. Não sabe pra onde a história vai. Aí os caras, tá bom, então, ai, que chato. Aí foi lá e botou até onde a Ellie aparece. E aí tem gancho, aí tem história, tem continuidade. Por isso que eu sou tão contra prólogo também. Porque você tem um espaço limitadíssimo hoje para convencer um leitor de e-book, principalmente, a continuar lendo o teu livro em vez de baixar outro. E aí você mete um prólogo que, tipo, normalmente tem bem pouco gancho de narrativa. Porque a história de um apocalipse zumbi, por exemplo, não é um apocalipse zumbi. Nunca é o apocalipse zumbi a história. Então por que você vai gastar tipo, 10 páginas, 5 páginas, sei lá, para explicar como que o apocalipse zumbi aconteceu? Se essa não é a sua história. A sua história se passa nesse contexto, mas a sua história não é essa. Né, Luffy? Eu te amo também. Você é muito charmoso. Você é muito amor do seu pai. Muito amor. Poxa, amigo. Bora ler? O Eu Sou a Lenda é um bom exemplo, na minha opinião, de, mano, já entrando, tá ligado? Você vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Não tem ninguém que te conta nada antes. Sim, a série é sobre paternidade, mas você pode entender isso rapidão. Porque logo que um cara aponta a arma pra Ellie no episódio 1 ou 2, o Joel tem lembranças da filha dele morrendo no colo dele. Aquilo ali já deixava claro que alguma menininha, que o Joel tinha algum apego, morreu por um cara armado. E a Ellie, pra ele, representa essa menininha. Ali, mano, tipo, em 10 minutos de tela, você já explicou que o Joel tinha uma filha, ou alguém muito próximo dele que era uma menina, que depois você aprende que é uma filha, mas foda-se, é uma pessoa próxima dele, que morreu no colo dele, ou seja, um trauma, e que ele liga a imagem dessa menina com a Ellie. Ali já explicou. Ali já é o suficiente pra gente entender o background que ele tinha alguém especial, pá, ligado com a Ellie, que parará, tá ligado? Já tem esse rolê. E toda a história é sobre paternidade. Eu acho que cortar aquele prólogo lá não mudaria nada na história. Nem meu amor. Papai também tinha. Tá com sono? Pobres. Bora lá. A lua cheia brilha no céu do Capão, permitindo que a sua luz adentre o interior da fria e densa floresta, onde há uma cabana de madeira, destruída, suja e aparentemente inabitada. Ponto, eu sugiro, né? Os cadáveres secos e alguns frascos de ratazanas e servos por volta do local traziam um ar de horror à noite. Dentro da cabana, como um verme, Duke rasteja pelo chão. A sua pele, em tom roxo, está agora repleta de hematomas e feridas recentes. Na tentativa de escapar do seu algoz, ele estica a mão ao máximo em direção à escada. A sua feição transparecia dor por ter a perna decepada. O sangue vermelho que escorre seria um indicativo de humanidade, embora os chifres negros indicam o contrário. Olha que louco, mano. Primeiro parágrafo do texto, ele é extremamente tell. Extremamente um narrador contando, que não é o ideal. Esse parágrafo aqui
a partir daqui, ele é um show, ele é enfim, um desenvolvimento bom de narrativa. Então, tipo, claramente a Seren sabe como fazer o que eu quero que ela faça. Ela só ainda não entendeu a aplicação perfeita. Cadê a margem do parágrafo? Tá sem margem de parágrafo, mas eu não vou ficar cobrando isso não, porque o diagramador vai botar igual. Então, tipo, sem margem de parágrafo ou com, pro diagramador tanto faz, aí eu não pego muito no pé. Tem alguns erros lá que eu falei no começo, Seren, que vale a pena, depois vai ter o vídeo pra você ver, ou rever a live até. Mas umas coisinhas no começo de edição que é importante você dar uma olhada, tipo esses espaços aqui sobrando e tal, coisas assim. Como fazer correto e tal. Demorei séculos para te encontrar, você não vai escapar desta vez? Ponto, exclamação. Deu pra ver que tem todos, eu acho, né? Tá faltando esse espaço antes aqui. São travessões, é um ponto positivo, mas tem que botar o espaço. A máscara branca com longas orelhas de lebre tem umas vírgulas desnecessárias, tá? Esconde a feição do ser ali presente. Seu verme! Pare agora! Uma voz masculina se faz presente, tomando a atenção e um alento para as orelhas pontudas de Duque. Falta um ponto aqui. Em nome da ordem dos paladinos, você será eliminado. Um singelo sorriso se forma na face de Duque. Seus olhos laranjas quase que lacrimejam de felicidade ao ver que está salvo. Mas logo o sorriso se desfaz quando a atenção do algoz se coloca inteiramente contra seu novo amigo. Martim, você tem que sair daqui! Duque grita enquanto coloca a perna no lugar. Um paladino nunca foge da luta, respondeu o Martim. Martim engatilha a arma apontando para a cabeça daquele vestido de lebre. As mãos tremem a cada passo que o algoz dá em sua direção. Está com medo? Lebre branca encara Martim. A lebre branca é essa daqui. Martim atira. A bala atravessa a máscara, acertando a cabeça do ser, impedindo que ele continue falando. Na próxima vou usar isso. Martim puxa o colar que usa, em forma de cruz. Aqui tá errado, mas é em forma de cruz, né? Mas antes que pudesse dar seu próximo passo, ele é atingido por estilhaços de vidro, controlados por seu algoz. Algoz mais uma vez, eu acho que dá pra dar uma mexida. Deixando a cruz dourada cair sobre o chão. Assim, eu sei que eu gastei quase todo o tempo falando sobre prólogo e outras paradas, mas esse caso aqui, da Seren, é semelhante a um outro caso que a gente avaliou hoje também, que eu acho que falta ainda um pouco de maturação no texto para ele conseguir estar num ponto legal para qualquer coisa. Até para enviar para beta, para enviar para leitor crítico, qualquer tipo de publicação, Wattpad, Amazon, enfim, até enviar para cá. Então, o que eu recomendo? Primeiro, leva muito a sério o que eu falei sobre prólogos, sobre essa parte aqui, ela tá mais adequada, ela tá mais dentro do mostrar e não contar, enquanto aqui você tá contando. Né? Aqui talvez precise de alguma coisinha para dar uma introduçãozinha básica, mas enfim, é o de menos. Tem que ter um domínio um pouco maior da execução, então a tua escrita tem que evoluir mais, que é basicamente continuar escrevendo, continuar lendo, continuar compartilhando seu texto. Tá? Eu não consegui pegar bem a linha da história, porque parece, até onde eu li foi pouquíssimo, óbvio. Mas parece que a gente tem a Lebre Branca como protagonista, né? Então parece que a história é de um andarilho da noite contra os paladinos, o que é um ponto de vista bom. Só que ao mesmo tempo são... tanto os andarilhos da noite quanto os paladinos, eles são personalidades muito clichês na essência que a gente tem aqui. Então a gente ainda não entendeu qual que é a personalidade desses personagens, né? Dessas categorias. Então, tipo, quais são os diferenciais deles ou não tem diferencial? Eles realmente são bem clichê, e aí os diferenciais da obra, aquele gostinho, aquele tempero, ele vai vir em outro lugar. Que pode ser isso também. Mas como eu não sei pra onde a história vai, porque a cena que a gente tem é da Lebre Branca matando um cara, provavelmente ela vai matar o Martim também, a gente não sabe qual que é o problema que a Lebre Branca enfrenta. Porque... faz parte da vida dela matar paladino ou ser morta se ela não conseguir. Né? Então, pra ela, isso é só mais um dia. E a gente sabe disso baseado no texto.
Então eu ainda não sei qual que é a história. Minha recomendação é trabalhar mais em cima do texto e, baseado nessas dicas, enviar de novo. Mesmo que o texto ainda não esteja requintado, não esteja no ponto para publicação, porque só resolvendo o que eu falei já vai dar um ar completamente novo para o texto e eu provavelmente vou conseguir encontrar dicas mais aprofundadas e melhores. Então essa seria a minha recomendação principal.